É impossível pensar em clássicos desse último século sem pensar em um novo tipo de filme que, embora já tivesse alguns exemplares, foi nessas últimas décadas que se consolidou e logo em seguida dominou o cinema mundial e mudou até a forma que muitos consomem suas mídias. O cinema de super-herói. São alguns exemplos que definiram tendência nos próprios filmes de herói, mas achamos que nenhum outro teve a influência, dentro e fora do gênero, pro bem e pro mal, do que Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele é a sequência do elogiado Batman Begins, que também foi dirigido por Christopher Nolan, que criou um universo de herói mais realista, ainda respeitando a essência do personagem, mudando a ideia do que poderia ser um filme do Batman. Depois do Batman do Nolan, o personagem foi muito retratado como um homem mais sombrio, indo na contramão do que ele foi nos anos 80 e 90 no cinema. Até sua violência passou de algo mais cartunesco para algo mais realista, tanto física quanto mentalmente. A visão de Nolan sobre o projeto acabou virando quase que uma definição para muitas pessoas do que o personagem e o seu universo deveriam ser. Lighter, faster, more agile. Ainda hoje, é comum colocar o filme junto a outros que não estão presos aos filmes de herói, comumente aparecendo entre os melhores suspenses ou filmes de ação do século. Foi um filme que mostrou para o mundo que o gênero poderia ultrapassar as barreiras e definições que existiam anteriormente sobre o cinema de super-heróis, que poderia lidar de forma realista com temas pesados e com personagens complexos. O filme fez mais de $1 bilhão, levou o Oscar póstumo para uma das mais marcantes atuações da história. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark. E a retaliação do filme não ter sido indicado ao prêmio principal foi tanta que foi um dos motivos de aumentarem o número de indicados de melhor filme de 5 para 10. Ele virou um marco tão grande, principalmente na primeira década após seu lançamento, que muitos, erroneamente, estipulavam que um filme de herói ou de ação deveria ser pautado em como Nolan lidava com a ação, narrativa e com o universo de herói. É um dos grandes responsáveis por criar ou por maturar esse fetiche do realismo no cinema moderno, onde uma busca por realismo, no que quer que seja, muitas vezes está na frente de uma experiência cinematográfica, sendo que para muitos, a verossimilhança vira um adjetivo de qualidade e uma expectativa cheia de julgamentos, ao invés de uma das características que pode ser escolhida pelo autor do projeto. Nolan abriu o gênero dentro do cinema como nenhum outro, mas muitos usaram seu filme justamente para fechar as discussões e experimentações nos filmes de herói. O filme em si é uma imersível jornada para dentro das motivações de seus personagens e diria que é um filme sobre escolhas, o peso das responsabilidades delas e como elas definem os personagens. Eles são continuamente abatidos por situações que geram consequências absurdas. Batman deve constantemente escolher entre Gotham ou a si mesmo, seu corpo já debilitado e a mulher que ama. Know your limits, Master Wayne. Batman has no limits. Well, you do, sir. Harvey, Gordon e Rachel têm que escolher entre combater dentro da lei os agentes responsáveis por fazer Gotham um lugar tão horrível, mas sabendo das possíveis consequências violentas de suas atitudes. Até os mafiosos têm que escolher entre continuar fazendo negócios em uma cidade cada vez mais vigilante ou entregar poder e dinheiro para um homem que não parece seguir nenhuma razão ou nenhum líder. Os grandes momentos do filme não estão apenas nas incríveis cenas de ação, mas nesses momentos onde as escolhas dos personagens são tão profundas que eles devem mudar. Não cabe a eles linhas unidimensionais de certo e errado, cada escolha gera uma consequência. O filme acaba numa nota positiva, mas as reverberações da violência e dessas escolhas que definem o filme são tantas que geram um sentimento complexo do peso, do sacrifício e da coragem necessárias para essa figura heróica do Batman. É claro, porém, que citar o Batman, o Cavaleiro das Trevas, é citar uma das maiores atuações do cinema recente, Heath Ledger como Coringa. Hello there. A intensidade do filme é perfeitamente transcrita pela performance assustadora de Ledger, que também, com sua infeliz morte precoce e o seu método tão agressivo e profundo para interpretar o papel, cria ainda mais um senso místico por trás do personagem. All you care about is money. This town deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to them. É um daqueles papéis e um daqueles filmes que mais vão ser lembrados após essa fase de cinema de heróis.